Então, vamos começar. Beth, Pedro, Lu. Bom dia, boa noite, bom dia. Eu já estou amanhã já. Já estou amanhã. Então, vamos ao protocolo. Ok? Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Eu sou a professora Flávia, sou a idealizadora desse projeto. Nós temos uma comissão organizadora com alunos do mestrado e doutorado do PPGEL, como também alunos do curso de letras da Universidade, do Departamento de Línguas e Letras. Também faço menção de agradecer a coordenação do PPGEL, aos colegas que apoiaram esse projeto e que foi aprovado unanimemente, como também o apoio do pró-reitor do PRPPG. Também preciso agradecer a Beth pela sua interpretação, essa disposição nesse momento aqui, onde estará fazendo a interpretação da língua portuguesa para Libras. E gostaria, por gentileza, que todos, menos os surdos, a pedido da professora Luciene, que desligasse os microfones e os vídeos, por orientação já própria do manual, que foi enviado a vocês, pois esse é um encontro diferenciado, nós vamos utilizar Libras, e a gente precisa utilizar os campos da tela do nosso computador. Ok? Esse evento, ele se caracteriza com uma programação, uma proposta, né, bem específica, advinda do PPGEL. Ele surgiu nesse momento de pandemia, nessa situação pandêmica. Então, são atividades que nós estamos desenvolvendo desde o início de setembro, e ele tem procurado abranger as 3 linhas de pesquisas que vocês conhecem: linguística aplicada, que é o que nós teremos hoje, com a presença do professor Pedro, da professora Luciene. Também nós já tivemos os estudos sobre texto e discurso, e também teremos os estudos analíticos, descritivos da linguagem. E esse projeto, ele tem essa finalidade de apresentar resultados de pesquisas, o que os nossos professores, docentes do PPGEL têm desenvolvido. Então, o webinar, esse projeto webinar que nós temos falado, ele é para o grande público externo, para os nossos alunos discentes do PPGEL, como também para alunos discentes dos cursos de letras do Departamento de Línguas e Letras. Por que isso? Porque possibilita a participação da comunidade acadêmica e também oportuniza diálogos científicos, a possibilidade de problematizações, discussões de pesquisas, e isso é uma retomada também para os nossos próprios orientandos do PPGEL, as atividades dos projetos de pesquisa, para quem vai quase qualificar, defender, e a oportunidade de todos conhecerem o que está sendo realizado dentro do programa neste momento. Pelos professores que eu presenciei, que eu adicionei aqui, gostaria de agradecer a presença da professora Janaína, que aqui está, e também, nesse momento, nós teremos essa seguinte organização: a professora Luciene irá apresentar, ela terá 30 minutos, depois o professor Pedro. Eu estarei lendo na sequência o objetivo e o conteúdo da professora Luciene, como também do professor Pedro, porque na sequência eles já dão continuidade às suas falas. Para isso, então, eu vou adicionar o professor Léo, que se encontra aqui também no momento, acabou de fazer, a Eliane também. Também não posso deixar de mencionar o Daniel Junqueira, que está aqui presente, que é surdo e que tem realizado pesquisas grandiosas juntamente com a professora Luciene. Eu só gostaria de deixar registrado que, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou adicionando o pessoal para participar aqui no evento. Então, a minha mente está no adicionar e também conduzir essa mesa tão ilustre com os nossos colegas. Então, nós temos a presença da nossa querida professora Luciene Vieira Matos Machado. Ela é
eu sou suspeita em falar, mas ela é uma grande batalhadora, articuladora, politicamente falando, sobre essa esfera voltada à educação dos surdos. Ela é doutora, ela é mestre em educação pela própria universidade, ela é filha da casa, ela também fez pós-doc em educação lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul, ela tem o currículo dela é gigantesco, ela é professora adjunta do Departamento de Línguas e Letras, ela é professora do curso de graduação, bacharelado Letras Libras, ela é colaboradora também do programa de pós-graduação dos estudos linguísticos, e ela tem um grupo de pesquisa pela qual ela é líder, a sigla é GIPLES, e ela é desse grupo de pesquisa em Libras e Educação dos Surdos. Ela tem uma vasta experiência na educação especial, a ênfase dessa educação é voltada aos surdos, dos estudos da tradução, da interpretação. Atualmente ela atua em várias discussões sobre o tema da inclusão, da acessibilidade, da subjetivação, Libras e surdos, estudos surdos, formação de tradutores e intérpretes e da didática da tradução. E não podemos deixar de mencionar, ela é escritora de diversas obras pela qual ela tem desenvolvido ao longo dos anos e que, se vocês olharem pelo Google, colocar o nome dela, vocês vão encontrar professores de surdos, vocês vão encontrar um último que ela teve, que é a Educação de Surdos, e todos esses livros eles são com conteúdos espetaculares para quem gostaria de entender um pouco mais sobre a educação dos surdos, sobre a acessibilidade, sobre essa questão que envolve a língua brasileira de sinais. Então, a professora Luciene Matos, ela estará brilhantando o evento, como todos os outros professores já vêm brilhantando, e ela estará fazendo essa fala dela. E a fala dela de hoje tem como objetivo de discutir a tradução de documentos históricos no final do século XIX e seus impactos dessa educação dos sujeitos surdos. E o que ela vai tentar, nesses 30 minutos, né, Lu? Acho que é um pouco complexo, porque tem tanta coisa para ser dita, mas falar sobre esses documentos históricos, da tradução, dos métodos de ensino de línguas, né, para surdos. Então, essa é a nossa querida professora Luciene, colaboradora do PPGEL, que estará, em seguida, já apresentando para vocês a fala dela. Mas, na sequência, também iremos apresentar o nosso querido professor Pedro Henrique Witz. Ele também tem um currículo espetacular, não podemos deixar de mencionar. Pedro Henrique, ele é conterrâneo também lá do Rio Grande do Sul, ele é doutor, mestre em educação, ele realizou um estágio doutoral na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, na Universidade de Porto, em Lisboa. Ele também tem formação em tradução e interpretação. Ele é professor adjunto do Departamento de Línguas e Letras da Universidade. Ele é professor também na graduação do curso de Letras Libras e Bacharelado em Tradução. Ele é colaborador também do programa de pós-graduação de estudos linguísticos, ele é editor-gerente da revista Contexto, linguístico do próprio PPGEL, ele participa de vários grupos de pesquisa, e um deles é o que a professora Luciene coordena. Ele desenvolve inúmeros trabalhos, todos eles relacionados também a temática da educação de surdos, as políticas de língua de sinais, a formação de tradutores e intérpretes, uma tradução especializada. Ele tem uma grande experiência também como docente em escolas de surdos, também como educador ambiental, o ensino de ciências biológicas, e é o nosso querido professor que tem feito um trabalho espetacular e tem contribuído com seu conhecimento em nossa instituição, no nosso programa, que é o PPGEL, bem como o Departamento de Línguas e Letras. A apresentação do professor Pedro hoje tem como objetivo também de discutir sobre o território investigativo dessas políticas linguísticas, com o foco da regulamentação das línguas de sinais, em articulação com o conceito
agambiano de dispositivo, ele vai explicar melhor esse conceito para vocês, e o conteúdo dele é esse conceito de dispositivo por Foucault, e essas políticas das línguas de sinais, bem como essa inclusão como um imperativo de Estado. Pedro, ele tem também feito trabalhos espetaculares, e um dos últimos pela qual ele participou junto com a professora Luciene, essa obra organizada, que saiu do CONEL, que é do Congresso Nacional dos Estudos Linguísticos, que tem como título Estudos Linguísticos, Abordagens, Análises Interdisciplinares. Então, o professor Pedro, a professora Luciene, é um dos organizadores dessa obra que eu apresento aqui nesse momento para vocês. Isso, entre tantas outras atividades e publicações que esses nossos colegas já realizaram. Então, neste momento aqui, eu vou passar a palavra, né, para a professora Luciene, que tem muito a contribuir conosco, e obrigada pela presença de vocês. Logo após da apresentação do professor Pedro, a professora Luciene, e depois o professor Pedro, abriremos para perguntas e respostas. Então, use o chat para escrever essas perguntas e respostas, e ao surdo nós teremos a liberdade de abrir o vídeo para que vocês possam fazer a pergunta em língua de sinais. Muito obrigada e boa apresentação à professora Luciene, ao professor Pedro, e obrigada pela participação de todos. Obrigada, professora Flávia, pela generosidade do convite, né? E, Pedro, é sempre um prazer, né, estar aqui contigo, né? E a gente adora aproveitar esses momentos, né? E com a colega Flávia, que também é do nosso departamento, que também é do curso, né, Letras Libras, né, e lembrou da gente com tanto carinho, obrigada. Né, quero agradecer muito a Beth, né, por estar aqui interpretando, né, hoje à tarde eu fiquei tentando articular a Flávia, correndo atrás, porque não poderíamos ter um momento desse sem a interpretação, né, eu combinei com o Pedro, que se não tivesse intérprete, nós nos interpretaríamos, porque não dá para, hoje em dia, isso aí nem é uma discussão que tem que ser feita, né, tá dado, né, então, eu quero agradecer, viu, Beth, e eu sei que a Flávia vai interpretar na sequência, porque além da Flávia, eu, Pedro, sermos professores, somos intérpretes, né, somos intérpretes de línguas de sinais, desde sempre, cada um com a sua história. Então, para além do currículo Lattes, que a Flávia conseguiu resumir, parabéns, eu quero falar da vida, né? Eu sou filha de surdos, então a minha relação com coisas do arte. E agora? Tudo bem, acontece, ao vivo acontece. Não, gente, calma aí, não pode não. Corrida contra o tempo. Gente, eu adoro essas coisas, isso deixa tudo tão mais divertido, né? Deixa a gente tão bem, todo mundo super preparada, meia hora antes e vai acabar o dia, não é? E a menina levanta e fala que quer ir ao banheiro, mas hoje, graças a Deus, ela está com o papai dela. Bom, voltando, né? Então, eu quero dizer assim, eu sou filha de surdos, né? E então, a minha relação com a língua de sinais, para além de uma relação, né, de trabalho, né? Porque hoje eu sou professora, sou professora na universidade, né? Há alguns anos, né? Eu costumo dizer que eu sou filha da UFES, né? Estou aqui desde 99, né? Desde da graduação, e contei minha idade, né? Desde a graduação, mas a minha relação com a língua de sinais, ela está desde a infância, né? Então, eu sou intérprete aí há um bom tempo, né? O cabelo branco só engana, tá?
Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer o convite, dizer que falar sobre educação de surdos é muito bom, ver pessoas aqui que são meus alunos, meus orientandos, né, ver pessoas, colegas do departamento aqui assistindo, eu me sinto tão honrada, fico nervosa, mas eu me sinto feliz porque eu sei que a gente está tão sem tempo nessa vida, a gente não sabe o que os nossos colegas estão fazendo, né? Então é bom compartilhar esse momento e dizer que, para além de qualquer coisa, nós estamos aí. Então eu começo a marcar meu tempo, né? E aí eu vou falar um pouco como é que eu organizei a minha fala, mas antes só fazer um oi, Daniel, que eu estou vendo, surdo que eu conheço. Acho que o Ademar também está aqui. Ademar também é professor. Tiveram outros surdos também, eu quero agradecer. Então, eu vou comentar como é que eu vou falar, tá? Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que o nosso grupo tem feito, eu vou me focar em contar um pouco sobre o processo de tradução, né, que isso que nos apetece muito em relação a algumas coisas que a gente faz de pesquisa, né. Eu fiz um texto, né, para eu poder não ficar viajando, como a Flávia falou, 30 minutos, realmente é muita coisa para falar, então eu fiz um recorte, né, de um pouco do que a gente está fazendo, e aí eu vou na sequência apresentando para vocês. Eu fiz um slide também que eu vou apresentar, para poder começar a conversar com vocês. Mas antes de eu apresentar o slide, eu quero comentar um pouco do que eu faço, do que o nosso grupo faz. Né, como a Flávia apresentou, quem chegou depois foi a professora Luciene, né, eu trabalho com as questões de políticas educacionais e linguísticas, ensino de línguas para surdos, né, é um pouco no campo, é igual, mas não é tão igual assim, mais ou menos eu e Pedro, a gente tem, né, um pouco dessa pegada de pensar as línguas de sinais, mas de diferentes formas. No meu caso, eu tenho uma entrada maior na tradução, né, e a discussão de como que a gente trabalha, no meu caso, nesse momento, eu estou trabalhando com pesquisa histórica, né, tradução de documentos do final do século XIX, né, do francês para o português, basicamente são documentos do francês, e que versam e falam a respeito da educação de surdos. O meu grupo é um grupo que já vem há um tempo aí discutindo, a pesquisa anterior, que agora a última defesa é sobre formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais, na questão ética, né, e nesse momento a gente está com a pesquisa histórica, então eu tenho 3 doutorandos, 2 mestrandos que estão trabalhando com esses documentos junto comigo, fora os colegas, né? Eu quero só ressaltar a professora Keila, que está aqui, querida demais. Quero também só agradecer também a presença do Gabriel, né? O Cássio, que é me orientando da outra pesquisa, né? Eu estou falando isso porque são pessoas que meio que participam de todo esse processo. A Keila é uma parceira, colega da universidade e de outro departamento. Ei, Keilinha, Keilinha, e o Gabriel lá do IFSP, né, Gabriel? São Paulo. Então, assim, é um pouco desse, são pessoas, a rede que eu tento formar desse grupo é uma rede sempre de muito amor, de muito carinho, se está longe, se está perto, não importa, porque é muito difícil, né, muito difícil para a gente, nesse mundo complicado, ainda trabalhar sem amor, sem amorosidade, né, então a gente sempre tem essa, né, o Cássio que está aqui, né, quero falar dos meus orientandos também, estou com a Eliane, tá, o José, eu costumo dizer que é o padroeiro do grupo, né, a gente é o São José que trouxe várias demandas dos documentos, eu incomodei ele, mas ele que traz, ele é o nosso, quem está lá nos porões lendo os documentos, né, e o Leonardo está aqui, parabéns a todos, o Leonardo também é professor do curso Letras Libras, né, que hoje está cuidando da pequena. Então, é um pouco disso que a gente tem feito, que é a tradução dos documentos. Então, eu vou começar mostrando um pouco de como a gente vem caminhando, como é que nasce esse processo, esse projeto, né, com esse grupo tão
querido, né, que a gente faz essas caminhadas, como é que a gente tem sido atravessado? Eu quero contar um pouco, eu quero narrar um pouco como que a gente se atravessa, nos atravessamos, né, e atravessamos uns aos outros nesse processo de tradução, para olhar para além de apenas um projeto que produz dados de pesquisa, mas mostrar como é que as nossas relações, como é que a tradução nos une, né? Como é que a tradução e o que a gente pensa de tradução. E aí eu vou contar para vocês, é óbvio, como é que os dados vão mudando, nos modificando, né? Então, é um pouco nessa linha que eu vou seguir com vocês, e agora eu vou fazer a apresentação, né, do meu slide aqui, tá? Aí vocês me aguardam só um minutinho, enquanto as intérpretes vão trocando, né? Beth, agora fica comigo. Me ouviu, Beth? Ouviu? É assim mesmo, tá? A gente troca de intérprete, né? Tem que ter essa pausa, é uma outra pegada. Eu acho que é muito. As pessoas, e eu sinto isso, não conhecem muito como é que funciona, né? Isso quando você tem uma interpretação, você tem um outro tempo, você tem uma outra forma de ver, né, de verificar. Então, é super importante isso. Eu vou pedir para quem está com a Brígida está falando, Flávia, que pode colaborar na interpretação também. Brígida. Olha que legal. Obrigada, Brígida. Tá vendo, gente? É amor, né? Então, deixa eu apresentar aqui, peraí, já abriu aqui, né? Não. Só um minuto, gente, eu ainda apanho pra caramba, o E-Arte começou um dia desses, mas parece que, sei lá, o que aconteceu comigo. Mas como é que eu apresento aqui, gente? Vocês estão vendo a apresentação? Porque agora eu perco vocês para sempre. Estão vendo, gente? Ok. Sim, estamos vendo. É porque agora eu perco, né? E esse é o problema do Meet. A gente apresenta para a gente mesmo, né? Tá, eu sei que eu estou apresentando para todos. Ok. Vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Então, tradução dos documentos históricos e seus impactos na educação de surdos. A história como instrumento de pesquisa em tradução, tá? Então, é um pouco disso que eu vou falar para vocês. Eu começo o texto falando sobre eu amo esse texto do Walter Benjamin, do Rua de Mão Única, e o que a gente quer fazer? Caminhar no texto, experimentar o domínio do caminho pela tradução. E aí eu vou ler um trecho para vocês, do Walter Benjamin, que eu sou muito apaixonada, que eu acho que traduz muito bem o que a gente está fazendo enquanto grupo. A força da estrada do campo é uma se alguém anda por ela, é outra se a sobrevoa de aeroplano. Assim é também a força de um texto, uma se alguém o lê e outra se alguém o transcreve. Quem voa vê apenas a estrada, como ela se insinua, a paisagem apenas, mas somente quem anda pela estrada experimenta algo do seu domínio, e assim comanda unicamente o texto copiado, a alma daquele que está ocupado nele, enquanto um mero leitor nunca fica conhecendo as novas perspectivas desse texto, porque o leitor obedece ao movimento do seu eu, mas aquele que o traduz, aquele que caminha no texto, ele obedece ao comando do texto. É um pouco do que a gente vem fazendo enquanto grupo, quando a gente faz uma escolha de caminhar na leitura desses documentos, num primeiro momento, pelo viés da tradução. Porque são documentos no francês, nós não conhecemos eles em português, né? E eles mexem muito com a gente. E aí eu vou usar adoro um texto do La Rosa, né, no livro que eu super recomendo, Linguagem e Educação Depois de Babel. Gente, é fantástico. Em vários ensaios tem dois, mas esse é um que eu escolhi. Ler sem saber ler, né?
Nesse ensaio, ele demonstra muito o que a gente vem fazendo, que é olhar para esses documentos históricos e escolher ler sem saber ler, que foi o nosso maior desafio, porque à medida que a gente pega um texto em francês que a gente não sabe ler, mas a gente se puxa para ler, né? Isso é um desafio. Mas mais do que porque eu não sei ler francês, como que eu vou ler um texto que, em tese, eu já conheço a história, e eu vou explicar isso melhor. Como eu vou ler sem saber ler? Como eu vou produzir uma experiência leitura? Sabemos que essa produção passa pela tradução e não pela apropriação. E quando eu vou chamar de experiência aqui, é a experiência daquilo que me passa, e não daquilo que passa por mim. Né? Como é que esses textos nos afligem, nos tange, né? E aí eu vou falar para vocês como que nasceu esse projeto, para vocês entenderem por que isso tudo mexe tanto com quem é da área de história da educação, né, de surdos, no nosso caso. Primeiro ponto é o seguinte, a gente tem uma narrativa extremamente reduzida, reducionista, sobre como é a história da educação de surdos. Por exemplo, quando a gente vai contar, qualquer pessoa que vocês forem pegar, alguém, vou fazer curso de Libras, a primeira aula, história da educação de surdos, aí tá lá. Antigamente, os surdos eram muito felizes lá, né, enfim, falavam em sinais, faziam banquetes, aí veio em 1880, um congresso muito do mal, sabe, assim, em setembro, praticamente o 11 de setembro da vida dos surdos, e acaba com as línguas de sinais, e acaba com eles, e o oralismo toma forma, e aí só em 1960, com os estudos linguísticos, no caso com Stokes, né, que aí ele vai trabalhar os parâmetros, e aí ele define que língua de sinais é língua, os surdos voltam a viver felizes para sempre, ponto, fim, amém. Claro, com todos os exageros, também estou sendo um pouco sarcástica, mas basicamente é isso que se fala de história da educação de surdos. E aí você vai ler teses, dissertações, trabalhos, e aí essa é referência, e não sabe de onde tira, bom. 2000, e aí eu sempre tive muito receio disso. Mas pegar os trabalhos dos meus orientandos, quando eles começam com isso, arranca a página, nem pensar, teu trabalho não é de história, para de contar, é igual quando vai escrever, se alguém for, eu não sei como é que é muito, mas na educação especial também, que antigamente os deficientes eram jogados no penhasco, aí começa aquela história, você fala assim, não tem uma referência, não tem da onde tira, e aí são coisas que eu sempre falo para os meus orientandos, menos é mais, né, sejam menos, sabe, e, enfim. E aí, quando, mais ou menos em 2016, acontece um encontro na minha vida que produziu um livro, a Flávia estava falando dos livros, mas eu vou apresentar só esse, porque ele saiu esse ano passado. Esse livro mora no meu coração, né? Na presença da outra, o encontro comigo. Da história da educação de surdos para a história de nossas vidas. Esse livro é a história minha com a Leila, e a gente se encontra em 2016, né? A Leila, em tese, era uma oralista. Quem nos aproxima hoje é minha colega de departamento, mas na época eu não conhecia, que foi a Júlia, né, do nosso departamento, a Júlia maravilhosa, ela está aqui referenciada, porque ela nos aproxima. Eu conheço Leila de um outro momento da vida, a Leila sempre foi, e aí eu vou fazer muitas aspas, oralista. E eu, muitas aspas, bilinguista. E aí o que isso significa na educação de surdos? Que a Leila vem de uma tradição de ensino da fala, do método oral puro, do método oral em si, e eu venho de um grupo, né, que defende que os surdos usem língua de sinais na sua educação, como um todo. Então, em tese, somos opostas, né? Tipo, a gente se odeia, entendeu? E em 2016, a gente se encontra pela via, né, da Júlia, e aí, quando ela vem conversar comigo, na época eu falei com o Jefferson também, colega do nosso departamento também do curso, eu falei, olha, Jefferson, essa mulher não vai me procurar, não. Na hora que ela abrir meu Lattes, ela vai ver o que eu sou. E aí ele dizia assim, bom, deixa pra lá. E ela veio procurar. Sorte a minha, ela não abriu meu Lattes, e a gente se conhece, só que a gente, assim, ela é muito tranquila, e eu também falei, olha, participa do grupo de pesquisa, se você tiver interesse, se você gostar, você fica com a gente.
e a Leila foi ficando, e foi um presente que nós ganhamos, porque demos uma disciplina junta sobre métodos de ensino de língua, né, para surdos, que é uma área muito, precisa de muito estudo, é muito interessante, né, os métodos de ensino, e a gente encontrou um lugar para conversar, que foi o campo da história, né. Em 2016, chegamos a estudar esse grande congresso que eu acabei de contar para vocês, Congresso de Milão, né, que foi o famigerado, é como se fosse uma pessoa do mal, assim, e aí a gente começa a ver que a coisa não é bem assim. Só tínhamos um relatório, só temos, né, um relatório traduzido para o português no Brasil, que é o relatório do Kinsey, né, e, enfim, tivemos que começar a mexer com outras coisas. Daí a gente vê que a gente precisa começar a ler outras coisas, começar a adentrar, porque era muito fácil falar, né, sobre esse projeto, esse congresso, sem nunca ter lido as atas desse congresso. Por mais que tivesse esse relatório em português, as pessoas simplesmente desconhecem e não referenciam ele, né? Essa era a questão. 2017, né, por um presente do universo, José cai nas nossas vidas, e daí José começa a se interessar por essa questão histórica, que a gente faz um estudo do Congresso de 1900 em Paris, que a gente fica muito chocada, porque depois de 1880, na narrativa habitual, os surdos não existiram mais. Mas esse congresso em Paris nos choca, porque daí a gente vê, os surdos estiveram nesse congresso. Oi? Então tem coisa diferente aí. Então é um pouco disso que a gente vai descobrindo, e é por isso que esse documento começa a nos atravessar. Olha só, ao lermos sem saber ler, a fim de buscar uma formação, sair do mesmo em busca de forma, uma outra forma, entramos numa viagem em busca da experiência da alteridade do mundo, porque a gente é obrigado a ler esse congresso, que a gente já tinha na nossa mente como ele era. E José era um cara bacana nisso, porque José não era da área. Quando José cai, ele é justamente aquele elemento que que o grupo todo é da área, né? O grupo todo defende, né, o bilinguismo, a língua de sinais, e José entra e faz perguntas simples. E às vezes são essas perguntas simples que mudam a perspectiva de uma pesquisa, né? Muda tudo a forma de ver. E o segredo, eu acho que a grande dificuldade é permitir que pessoas que não são da área entrem nas nossas vidas e façam perguntas simples para a gente. Esse eu acho que foi o grande segredo desse projeto, o grande segredo disso tudo. E aí, quando o José começa a ler, começa a trazer, e a gente faz essa dobra, porque a gente já tinha na cabeça, o ouvinte é malvado, né? E o surdo, coitado, é uma vítima. E a gente vai ler, a coisa não é bem assim, porque os surdos, por exemplo, continuaram existindo, né? Então, eu vou só adiantando, eu precisava fazer esse preâmbulo para ir. Para ter acesso ao que sobre o véu tornar-se outro, é, na verdade, tornar-se a si. Ou seja, voltar para nós mesmos, né? E tornarmos a nós mesmos. Esse é o do Berman, né? A prova do estrangeiro. E a formação experiência, ela está pautada estruturalmente na tradução. Ora, pois é por meio dela que a gente parte em direção ao estrangeiro, ao outro, e nos colocamos também à prova como estrangeiros daquele texto que estamos lendo, daquele texto de partida, né? Então, a tradução nos colocou num lugar, assim, super entre mesmo, né? E a tradução nos permitiu não nos apropriar do texto, como que se a gente estivesse sobrevoando ele, mas aí caminhar no texto, e que, inclusive, o ponto de chegada não era o principal objetivo, mas é como essa caminhada vai se dando. E aí, por fim, né, eu quero continuar, e aí eu vou falando do documento em si, ir aos porões, o que trazer de lá, né? Como é que a gente analisa os dados desse... Eu vou falar, esse documento de Milão, por exemplo, 1880, ele é um documento que nos revela que a principal questão discutida lá era como ensinar uma língua ao surdo pela via do método oral puro. A questão era o método. Quais métodos utilizarmos? Qual é o melhor método, né? Era uma questão pedagógica, era uma questão... E isso muda muita coisa sobre o que a gente pensa que aconteceu na história da educação de surdos até agora. E aí eu trouxe alguns
eu não vou entrar muito nisso, porque o nosso tempo, eu estou marcando aqui, tá, gente? Na hora que acabar, acabou. Né? Eu não vou entrar muito, mas só para vocês entenderem que a gente vem trabalhando com o Foucault, né? O autor que faz com que a gente analise os dados é o Foucault, né? E aí a gente trabalha com algumas ferramentas dele, teórica-metodológicas, que é o a priori histórico, né? Porque o único a priori, quando a gente trabalha com o Foucault, é o histórico, é ele que vai mostrar para nós quais regularidades discursivas que a gente vai encontrando, né? É só uma palestra, não tem. Se fosse uma aula, eu ia mostrar muito para vocês o que a gente vê num documento de 1900 e um outro mais atual, as ressonâncias disso na educação de surdos. É muito interessante, vale a pena mesmo. Né? O arquivo e a ideia de documentos monumentos. Né? Fora que dentro disso a gente vai analisar o quê? As regularidades discursivas. A história, aí Foucault é maravilhoso, ele vai dizer assim, olha só, eu não sou historiador, eu não sou filósofo, eu sou um pirotécnico. E o que é a pirotecnia? Né? O que é o pirotécnico? E ele diz, eu faço algo que é para destruir, que é para mudar. Né? Eu quero fazer uma experimentação. Então, quando a gente vai lendo os documentos, é isso que a gente vai tentando fazer, tirar mesmo, nos despir do que a gente sempre acreditou que fosse o real, a verdade. Né? Então, não é essa a perspectiva. Né? O a priori histórico é só para fechar, não designa a condição de validade dos juízos, né, nem fala que uma coisa é legítima ou não, né? Ele trata-se da regularidade que torna historicamente possível os enunciados. Vou dar um exemplo de um enunciado que é, assim, super comum, uma metanarrativa, né, na verdade, uma oposição binária, né? As coisas que são opostas. Surdo versus ouvinte, oralismo versus bilinguismo. Essa oposição binária, ela é muito ruim. Em que aspecto? Ela apaga todo o movimento histórico. Ela é uma verdade produzida desse tempo, mas que ela vem dessa regularidade discursiva, e essa oposição binária, ela é hoje o que mais está acontecendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e, enfim, então não vou entrar por aí, não. Vamos lá. O arquivo é um conjunto de enunciados produzidos em uma dada época, e que continuam ressoando através da história. São as regularidades discursivas que precisam ser compreendidas por meio das práticas, regras e condições de funcionamento. Entender que os discursos são produzidos de forma controlada, selecionada, organizada, distribuídas por um certo número de procedimentos. Né? Muito importante isso tem muito, né? Documentos monumentos, é o que Foucault vai falar, que esses documentos, eles têm vida, eles falam, eles conversam com a gente, não é um documento morto, que de uma dada época, que sumiu, desapareceu, então ele tem um significado, né, enfim, só para continuar, e aí esse conceito de lugar de memória, que é muito interessante, porque Milão é um conceito da história, Milão é um pouco disso, ele apaga toda a história, inclusive dos movimentos surdos, né? Eu quero chegar nesse quadro aqui. Esse quadro aqui foi um quadro que é da dissertação do José. Esse quadro mostra os congressos do final do século XIX, né? Esses são os congressos aqui. A gente tem 878, Paris. A gente tem um nacional, que é em 879, em Lyon, também na França. E aí a gente tem Milão, 1880, e depois de Milão, pasmem, olha tantos congressos que aconteceram. É engraçado que na área ninguém nunca ouviu falar. Isso é uma coisa interessantíssima, é muito curioso que as pessoas nunca ouviram falar desses congressos, e quando a gente conta que eles existem, e a gente tem as atas dele, eu tenho todas elas impressas, né? Você vê que de 1889, 9 anos depois de Milão, a 1900, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 congressos de surdos. Isso, para mim, foi o mais tocante. Quem não é da área não vai entender, talvez, muito, como é que isso mexeu com a área, conosco. Porque a partir do momento que os surdos passam a não existir, né, quando a gente vê que eles existiam, foi para a gente uma grande surpresa, uma grata surpresa, inclusive, né? E aí, eu não vou ler todas, mas aqui estão as fontes primárias, né? A gente já tem algumas traduzidas, o La Rochelle, ele está traduzido, mas ainda falta, não teve a revisão. Como é que a gente faz a tradução? A gente faz a tradução com um grupo,
né, a gente divide, faz aquela primeira tradução, que não é uma tradução, porque, assim, tem o trabalho do tradutor, que a gente não abre mão, mas a tradução que eu falo é de leitura, né? A gente pagou, ano passado, uma professora de francês que vinha ler, nos ensinar a ler em francês aqueles textos. E a gente, então, escrevia em português aquilo que a gente estava lendo, né? E aí, usando nós não somos tradutores de francês, mas a nossa leitura sempre foi aquela leitura compartilhada. José, com mais experiência na tradução do francês, fazia aquela primeira revisão. E, por fim, a última revisão é dessa professora, que é uma tradutora, inclusive formada, né, em tradução especializada do francês, né, ela também foi formada na UFES, né, a gente se conheceu por aí, e que ela vai assinar com a gente isso, né, que é a Bartira maravilhosa. Então, a gente tem algumas coisas traduzidas, e, por fim, o que eu tenho para dizer de maravilhoso é que nós vamos publicar as atas oficiais desse Congresso de Milão. Esse foi o grande trabalho que a gente tem. Olha só, essas são outras fontes, ou fontes primárias desses congressos que eu mostrei, né? E aí, só para falar um pouco mais de Milão, a gente tem o Congresso de Milão, a ata oficial do Fornari, de 500 páginas para cima, que não tem tradução para o português. Fizemos esse trabalho de tradução em grupo desde o ano passado, e o que acontece? Vamos publicar, se tudo der certo, até o fim do ano, né, a versão dele em português. A versão dele, vale a pena deixar claro que ela é uma junção do italiano com o francês, né, a gente bateu as duas atas do próprio Fornari, que foi o secretário-geral desse congresso, e essas atas nos possibilitou a desconstruir várias verdades. Aí entra o conceito de verdade em Foucault, né, dá várias verdades, como, por exemplo, todo mundo era a favor do oralismo, não era assim, né? Todo mundo... tem várias verdades que a gente foi desconstruindo, e para a área, que eram caras para a área, né? Por isso que eu falo que a gente é meio pirotécnico, sabe? Que a gente está desconstruindo aquilo que para a área já estava dada como dado, né? Como algo que não tem... né? Então, assim, para os surdos, isso é um processo difícil até de aceitação. A gente está tendo muito cuidado, assim, nas publicações. Só para vocês terem uma noção, ano passado, a gente começou a publicar em revistas de história da tradução, ou história da educação, né, e revistas altamente conceituadas, a gente está publicando, assim, porque é fonte primária, é trabalho inédito, e a gente, em contato com outras universidades, com outros, até com outro país, a gente percebe que as pessoas não estão trabalhando com essas fontes, com tanta informação maravilhosa sobre método de ensino de línguas, né, que é mais, né, é método de ensino de língua, da língua escrita, né, então, assim, qual a melhor forma do surdo aprender, e os próprios surdos também opinando, é muito interessante, a riqueza da discussão metodológica, que é muito cara para a área da linguística, né, da linguística aplicada, inclusive, então é fantástico. E aí, por fim, eu já vou finalizando, porque meu tempo agora se esvai, né, e eu sou uma pessoa muito obediente ao tempo, né, que depois quem quiser fazer pergunta, né, enfim, eu fiz um texto, eu sou uma grande infiel, né, a fidelidade infiel do texto. Terminando, começando a caminhada, quando o ponto final não é o objetivo. Veja bem, quando a gente vai caminhar nos termos benjaminianos, a importância não é chegar lá no final, é como você caminha. E aí eu vou falar, por que escolhemos caminhar? A ação em si, caminhar, contempla, provoca o deslocamento do sujeito. Não somos mais os mesmos de quando começamos a ler esses textos. Eu quero reafirmar a importância da tradução para mostrar a nossa mudança, a nossa formação. Então, por isso, é isso que eu estou chamando de leitura-experiência. A experiência no sentido daquilo que nos passa, daquilo que nos toca, daquilo que nos desloca, né? Assim, Benjamin sugere que a caminhada, a tradução, nos liberta o olhar, abre os nossos olhos e desloca o nosso olhar, o que não é o mesmo de oferecer um novo olhar, ou uma perspectiva nova, muito menos desvelar algo oculto. Não é necessariamente isso, é o deslocamento mesmo. E abrir os olhos é ficar atento, é nos expor.
E esse ex de ex mesmo, de exposição. Assim, a nossa relação educativa com o texto é um modo de nos relacionarmos com o presente, de nos vincularmos a ele e de prestarmos atenção, de expormos ao texto, né? Então, a tradução, ela é, por sua natureza, pautada na experiência, né? E ela não pode ser simplesmente uma imitação do estrangeiro. Isso remete igualmente à natureza da experiência. Aquele que se procura no estrangeiro se vê confrontando a figuras que funcionam primeiramente como modelos, depois como mediação. Não é imitar o estrangeiro. Nosso texto não é imitação do francês, né? Mas como é que a gente caminha ali? Então, é mais ou menos isso. E aí eu vou encerrar aqui, né? Peraí. Interromper compartilhamento. Eu encerro, volto aqui para vocês. Vocês estão me vendo de novo? Sim, né? Sim, Obrigada. estamos vendo. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, né? E aí eu fecho com um texto do La Rosa, que eu adoro, que é o Notas de Experiência, né? Um texto que eu trabalho muito com os meus alunos, né? E eu fecho dizendo que o sujeito da experiência, e é isso que a gente se coloca, né, olhando para a tradução como formação de nós mesmos, né, é um sujeito exposto. Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição e nem a oposição, nem a imposição e nem a proposição. Não importa impor, nós não queremos impor nada, propor nada, não queremos também nos opor a nada. O nosso objetivo é nos expor. E expor no sentido de mudar de posição, de olhar de outro modo para aquilo ali, né? Então, ela vem nisso. E se expor é nos colocar em risco, é nos tornar vulneráveis. Por isso, é incapaz de experiência. Aquele que se põe, aquele que se opõe e aquele que se impõe. Essas pessoas não são capazes de experiência, mas aquele que se expõe, que muda de posição, que consegue olhar de outros modos, esse sujeito é o sujeito da experiência. É isso, gente. Então, eu vou encerrar minha fala, agradeço por vocês terem me ouvido, né? É estranho, né, falar assim, direto, sem parar, mas eu não consegui ler muito o que eu preparei, toda a metade, mas eu estou feliz. E eu passo, então, a palavra para o Pedro. Obrigada às intérpretes, a Flávia que começou interpretando, a Beth. Sem vocês, o Daniel e outros surdos que estiverem presentes não seriam capazes de se expor, né? O Ademar. Tá bom? Muito obrigada, Luciene, como sempre, brilhando, né? Nas suas falas, maravilhosa a sua apresentação. Também agora, então, passo a palavra para o Pedro. Vocês bem sabem, já o apresentei. Nosso querido professor Pedro também trará suas contribuições para esse momento do PPGEL. Desculpa, eu não liguei a câmera, mas estão me ouvindo, né? Obrigado, Flávia. Deixa eu só tentar compartilhar a minha tela aqui também com vocês, a minha apresentação. Acho que não está indo. Beth, enquanto o professor se organiza ali, tu pode trocar com a Brígida. Brígida, muito obrigada pela sua participação. Todo mundo consegue ver os slides já? Sim. Obrigado. Sim, tranquilo. Gente, eu vou ligar o meu cronômetro aqui também. Eu quero desejar uma boa noite para todo mundo que está aqui presente e agradecer profundamente a comissão organizadora, em nome da professora Flávia, por esse webinar que está sendo brilhante. Dizer que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de sentar entre aspas, né, com a professora Luciene aqui. Eu acho que a última vez que a gente teve a oportunidade de falar, assim, um atrás do outro, deu liga, deu um combo bacana, as discussões se conectaram de uma forma legal, então eu quero agradecer por isso. Pedro. E aí até eu quero fazer uma ressalva, né, não é porque
a professora Luciene e eu trabalhamos com educação de surdos e com línguas de sinais, com políticas educacionais e linguísticas, que daria essa liga que eu estou falando. É porque realmente a gente tem olhado para essas questões, para esses temas, desde uma perspectiva bastante particular, e isso que tem contribuído, assim, esse diálogo entre as nossas pesquisas, né? Obrigado, Luciene, pela aula também incrível, sempre bom te ouvir. E eu quero agradecer a Elizabeth, a Brígida e a Flávia também por estarem aí se revezando nessa tarefa árdua que é interpretar, agradecer a presença dos colegas surdos, dos colegas ouvintes, de orientandos, de amigos que eu vejo aqui, que estão aqui presentes. Então, muito obrigado mesmo por essa experiência que vocês estão oportunizando. Eu confesso que nesse período de pandemia, eu estava meio que fugindo, assim, das possibilidades de participar de lives, porque tem sido muitas, né? Mas aí não tinha como fugir do webinar do PPGEL, afinal de contas é um projeto bem bacana aí do nosso programa, e a gente fica muito contente de poder colaborar com ele. Então, eu fico um pouco nervosinho de estar aqui sem enxergar muita gente, sem ter esse feedback, mas eu olho aqui para a cara do Daniel, olho para a Brígida, são os meus interlocutores que eu consigo enxergar aqui nos quadradinhos, certo? E aí, então eu vou passar agora para a minha apresentação, que vocês estão vendo aqui no slide. O tema, então, o título sobre o qual eu vou discutir hoje é sobre políticas de língua de sinais e o dispositivo de inclusão, né? E eu queria só contextualizar um pouquinho antes de adentrar propriamente a esse projeto de pesquisa que eu coordeno na universidade, é que ele só foi possível, as condições de possibilidade para que ele começasse a emergir na minha trajetória dentro da UFES e do PPGEL, porque antes disso eu vinha já pesquisando, feito pesquisas sobre o comportamento linguístico dos surdos, mais especificamente sobre a condução desse comportamento, isso que a gente tem chamado no campo dos estudos Foucaultianos, e aí já antecipando esse território, essa perspectiva, essas lentes que eu compartilho em comum também com a Luciene, que é olhar para essas questões a partir de uma perspectiva pós-estruturalista, né? Então, a gente tem chamado isso que eu chamo de condução do comportamento linguístico de governamento linguístico, né? Da condução das condutas voltadas para esse comportamento relacionado aos usos que se fazem das línguas, certo? A partir desse olhar que eu vinha fazendo na história da educação de surdos para pensar que tipo de instrumentos, que técnicas, que estratégias eram postas em operação para regular esse comportamento, para regulamentar esse comportamento linguístico dos surdos, eu parti para a ideia de fazer uma análise de como que está essa conjuntura política das línguas de sinais. E aí não só das línguas de sinais, mas das línguas utilizadas pelos surdos, né? Pode parecer que uma coisa não tem a ver com a outra, porque partir de um território que olha para o comportamento, para um território que olha para as políticas, mas dentro da perspectiva com a qual eu tenho trabalhado, essas coisas estão tem uma relação direta, porque eu entendo que as políticas, de alguma forma, elas constituem esses instrumentos que vão contribuir para a condução desse comportamento. Então, eu já afirmo aqui que o meu entendimento de política linguística está muito associado à ideia de uma forma, não só de instrumentos, de legislações, mas de uma forma muito ampla de regular o comportamento linguístico, a forma como as pessoas, os indivíduos, usam as línguas, né? Essa é a perspectiva com a qual eu trabalho para entender políticas linguísticas, né? E aí o foco nas políticas de línguas de sinais, que é o foco desse projeto chamado Estudos Transnacionais em Políticas Linguísticas para Surdos. Esse projeto, ele é um
ele é um projeto guarda-chuva, né, é um projeto que abarca subprojetos que têm contribuído para o desenvolvimento dele, e ele tem como principal objetivo o mapear essas políticas linguísticas que, de alguma forma, regulamentam os usos que os surdos têm feito das línguas, né? E aí, claro que a gente vai perceber que isso acaba girando muito mais em torno das línguas de sinais, mas não significa que as línguas orais ou nas suas modalidades escritas também não estejam contempladas nesse movimento das políticas linguísticas, né? Os materiais que a gente tem utilizado são documentos oficiais, legislações, principalmente, normativas, documentos políticos que, de alguma forma, orientam as práticas linguísticas dos surdos, e, basicamente, muitos desses documentos acabam sendo documentos educacionais, políticas educacionais, e aí a gente percebe aí uma das características das políticas de línguas de sinais e das políticas para surdos é essa relação de imanência, essa relação muito próxima com as políticas educacionais. Até então, a gente tem feito um trabalho de recortes investigativos por países que, de alguma forma, se orientam por algum tipo de língua oficial, que normalmente são línguas orais, né, de modalidade oral auditiva. Então, nesse mapeamento, a gente já conseguiu alcançar os países, cobrir já os países de língua portuguesa, né, as políticas linguísticas para surdos nos países de língua portuguesa. Foi um trabalho desenvolvido por uma orientanda, a Fabiane Correia Bazzoni. Acho que agora, aí nessa primeira quinzena desse mês de novembro, um artigo da Fabiane vai sair do forno, vai ser publicado, onde ela relata essa análise dessas políticas políticas linguísticas para surdos nos países de língua portuguesa. A gente já cobriu também um recorte dos países de língua francesa da América e da Europa, né, e aí a gente tem aqui presente a Bárbara Marques, que é minha orientanda de iniciação científica, que também realizou agora na jornada de iniciação científica. Quem tiver oportunidade vai ter aí como ver os achados da Bárbara nesse recorte, e também um recorte sobre os países de língua inglesa da América, da Europa e da Oceania, que foi concluído pela minha orientanda, a Rafaela, que acho que não está hoje aqui presente, mas que também tem feito isso muito bem e vai apresentar junto com a Bárbara nessa jornada de iniciação científica. Além desses recortes, em andamento, a Bárbara começou esse mapeamento nos países de língua espanhola da América Latina, e a Rafaela deu continuidade agora nos países de língua inglesa da África. Além desse mapeamento que tem sido feito nessas políticas linguísticas, dois outros empreendimentos têm sido feitos, né, paralelamente a esse mapeamento, que é uma revisão do uso da expressão surdos como minoria linguística, que tem sido feita pela minha orientanda, a Maria Eduarda Pimenta, e também uma revisão do campo das políticas de tradução, que tem sido feito pelo meu orientando Andrew. Então, a gente tem aí esse é o movimento que vem sido feito nesse projeto. Mas, para além desse projeto, e aí eu não vou me deter aqui em detalhes, né, nos dados que a gente começa a obter, mas eu queria mostrar algumas recorrências que são possíveis de identificar até então, né, e que a gente imagina que não vai ser tão diferente assim nas demais, na medida que a gente for avançando esse mapeamento, né. Uma primeira característica que a gente encontra nesse reconhecimento, nessas recorrências internacionais das políticas linguísticas para surdos, é que há um esforço que acontece internacionalmente, ele não é localizado de um país a outro, mas há uma influência internacional, principalmente por conta das Nações Unidas, né, da ONU,
para que haja esse reconhecimento político das línguas de sinais nas últimas 2, 3 décadas. Né? Então, esse esforço vem acontecendo, ele tem sido gradual, a gente já tem aí uma boa quantidade de países, de nações vinculadas à ONU, né, os estados partes da ONU, que têm reconhecido as suas línguas de sinais. Esse reconhecimento, entretanto, ele não implica a promoção dessas línguas ao status de língua oficial. Né? Isso é uma interpretação bem comum, e eu acho que muitos aqui de vocês já têm esse conhecimento, mas não custa repetir, né? É porque existe uma interpretação um pouco equivocada de que a língua brasileira de sinais, por exemplo, a Libras, seja uma língua oficial, que a partir do momento que surgiu lá a lei de 2002, que reconhece a língua de sinais, a Libras, né, no país, passou a haver um entendimento de que essa língua ela teria ocupado um status semelhante, ou igual, na verdade, ao da língua portuguesa, né, no país, que ocupa oficialmente, aí quando eu falo oficial, eu digo em termos de lei, em termos de oficialidade mesmo, esse status, né, e a gente vê que não é assim, que esse reconhecimento ele varia um pouco, os instrumentos que reconhecem essas línguas em diferentes países, dadas particularidades culturais, da estrutura legislativa de cada um desses países, mas, de uma maneira geral, esse reconhecimento ele tem acontecido como uma forma de dizer, sabemos que ela existe. O Estado declara que reconhece essa língua como uma língua nacional, e como uma língua minoritária, e que, de alguma forma, vai tentar contribuir para a preservação, para a promoção dessa língua, principalmente por conta dessa influência das políticas internacionais de educação inclusiva, que mobilizam essa importância, essa pressão para que haja esse reconhecimento. Uma exceção que a gente encontrou até agora é a da Nova Zelândia, que reconhece a língua de sinais neozelandesa como uma língua cooficial, assim como o inglês e o maori. Então, o inglês, o maori e a língua de sinais neozelandesa ocupam a mesma categoria, o mesmo status de língua oficial. Né? São línguas cooficiais do país. Uma e aí vocês vão perguntar, mas qual a diferença de reconhecer e a língua de sinais como uma língua oficial ou como reconhecer ela como uma língua nacional, né? Um parágrafo bem marcante, hoje de tarde até em aula uma aluna relembrou esse parágrafo, a Rita, na lei que reconhece a Libras como uma língua nacional, há um parágrafo lá único que diz o seguinte: a língua brasileira de sinais não poderá substituir a língua portuguesa escrita. Ou seja, se há essa impossibilidade de substituição, a gente percebe que não há uma condição de igualdade entre essas duas línguas nessa situação, né? Esse reconhecimento, ele tem impulsionado, como eu já disse, o uso e ensino dessas línguas de sinais ao redor do mundo, principalmente isso é refletido nos empreendimentos de formação de professores dessas línguas, na inclusão da disciplina de língua de sinais, na formação de outros tipos de professores que não vão ensinar essa língua, mas que de alguma forma vão ter que se deparar com alunos surdos, no trabalho educacional, a formação de intérpretes e de tradutores, né? Enfim, há um impulsionamento de condições para que essas línguas passem a ser utilizadas, passem a ser acolhidas no território nacional, né? Esse reconhecimento ele tem subsidiado também as políticas educacionais inclusivas para surdos, principalmente a educação bilíngue, que considera a língua de sinais como uma língua de instrução, como uma língua primeira nesse processo educativo. E aí só essa questão das políticas educacionais inclusivas ou de educação bilíngue já daria aqui pano para a manga, para o resto da noite, né? Eu acho que alguns de vocês, quem está mais próximo das discussões, deve estar acompanhando o recente decreto, a nova política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que, de alguma forma, tem
tentado valorizar algumas questões da educação de surdos, mas acaba colocando em xeque aí, colocando abaixo uma série de conquistas que o campo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem conquistado nas últimas décadas, né? Mas não vou me deter nessa questão agora. Eu queria, onde que eu quero chegar aqui, quando apresento essas recorrências, é que para além do que a gente encontra de documentos, o que a gente encontra de evidências materiais para observar esse mapeamento das políticas linguísticas, me interessa, nesse momento aqui na conversa com vocês, apresentar o que isso nos permite pensar. Então, a minha apresentação ela vai girar muito mais em torno de uma sistematização de pensamento que nos ajude a criar conceitos, ferramentas conceituais que nos ajudem a fazer a leitura desse empreendimento contemporâneo, que é a emergência desse reconhecimento que vai se avançando, né? E aí eu quero já de antemão já me justificar e marcar uma bandeirinha aqui, que é, quando eu faço essa pontuação e essa análise, quando eu acentuo um foco para esse tipo de percepção, eu não estou dizendo que sou contra esse reconhecimento, essa ampliação desse reconhecimento, ou que eu vejo ele com aos olhos de questões negativas. Não, pelo contrário. Vejo muitos aspectos positivos nessa ampliação desse reconhecimento, mas eu acabo tendo essa inclinação a tensionar um pouco e observar como essas ações, essas práticas vêm acontecendo e como elas são constituídas, para a gente entender como isso afeta, né, não só o comportamento linguístico dos surdos, mas o nosso também, até mesmo daqueles que, de alguma forma, não se sentem tão próximos, assim, das questões da surdez, das questões da língua de sinais. E aí, um primeiro ponto que eu quero destacar agora é essa crescente visibilidade das línguas de sinais nos últimos anos, né? Então, acho que aqui muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, nos assistindo, são pessoas que, de alguma forma, estão mais próximo das línguas de sinais, estarem fazendo pesquisa com língua de sinais, sejam que estarem cursando tradução e interpretação, bacharelado de letras libras, sejam por terem interesse, estão aprendendo língua de sinais, estão fazendo a disciplina de libras, enfim. Essas pessoas estão mais próximas. Mas, além dessas pessoas, aqueles que caíram aqui de paraquedas e nunca estudar, nunca leram alguma coisa sobre língua de sinais ou educação de surdos, é muito provável que a presença da língua de sinais está cada vez mais comum na vida dessas pessoas, né? A gente vê a língua de sinais em instituições de ensino, seja na escola ou na universidade, né? A gente passa por uma dessas instituições, a gente não passa por elas sem deixar a língua em uso nessas instituições. A gente enxerga a língua de sinais em uso em cerimônias religiosas, instituições religiosas, em comunicados, em propagandas políticas ou comunicados governamentais. A gente enxerga ela cada vez mais em uso em filmes, seriados, novelas, programas de televisão. A gente enxerga cada vez mais ela aparecendo na ficção, nas transmissões online, nesse período de pandemia. Provavelmente todos aqui devem ter assistido uma live de algum cantor e tinha intérprete, e aí eles as pessoas começaram a descobrir que os intérpretes traduziam músicas, e que era engraçado, e aí foi uma descoberta, né? A gente vê em apresentações musicais, em espetáculos teatrais, exposições artísticas, a gente vê nos ambientes corporativos, em empresas, em fábricas que contratam surdos, pessoas surdas como funcionários, a gente vê nas conferências, e também, se a gente não viu por nada disso, provavelmente a gente se deparou com surdos sinalizando, seja num transporte público, seja numa praça, enfim, né? Então, a gente tem essa presença cada vez mais comum, naturalizada da língua de sinais na nossa rotina, né? E isso tem uma grande relação com um fenômeno social desse tempo, da contemporaneidade, que é a inclusão,
né? Então, as conquistas relacionadas às línguas de sinais, por meio desse empreendimento, elas contribuem para o estabelecimento de uma dessa conjuntura. E essa conjuntura desse tempo, ela tem permitido a manutenção, não só um acesso dos surdos por meio da língua de sinais a um mundo de coisas, mas ela tem permitido a manutenção ou a expansão de um modo de vida propício à contemporaneidade, né? E esse fenômeno tem mobilizado as pessoas a investirem tanto em si como nos outros, né, de modo a expandir a participação de todos nesse jogo econômico do qual todo mundo faz parte hoje em dia. Então, estar dentro, incluir, né, a inclusão é muito mais do que sermos bondosos, não, os surdos têm direito, mas é também inserir os surdos dentro de uma engrenagem, de uma maquinaria econômica da qual todo mundo faz parte. Então, daí a gente percebe a constituição cada vez mais comum de sujeitos que buscam ser mais inclusivos. E aí é claro que acho que todo mundo aqui já deve ter dito para alguém que vê alguém que sabe língua de sinais, ou que sabe sinalizar para um surdo, ou para um intérprete, diz assim, eu sempre quis aprender, eu ainda vou aprender, eu vou fazer um curso. A pessoa se sente na responsabilidade de dizer isso, porque está operando nessa lógica de preciso ser mais inclusivo. E até aqui, ser mais inclusivo é muito bom, é importante, saudável, super recomendo. Mas o que eu estou tentando destacar aqui é justamente essa relação que essa lógica, essa racionalidade implica para o jogo econômico, principalmente neoliberal, do qual a gente vive hoje em dia. E aí, para pensar essa questão, eu tomo emprestado o conceito de dispositivo, e aí eu esqueci de dizer para as intérpretes que se quiserem me interromper a qualquer momento para tirar alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Eu não sei o sinal de dispositivo, mas provavelmente alguém deve saber, talvez o Theo Daniel, a Luciane, que trabalham bastante com esses conceitos também. Mas eu tenho tomado emprestado o conceito de dispositivo, que é mais famoso, esse conceito, a partir da perspectiva de Foucault, né? E aí Foucault vai entender o dispositivo de uma forma um pouco mais restrita, ele vai definir o objetivo como as instituições, as organizações, o conjunto ferramental de estratégias, de tecnologias, que são colocados em operação para conduzir aí o comportamento dos sujeitos, né? E aí eu olhando para esse conceito, eu cheguei na reformulação desse conceito pelo Giorgio Agamben, né, um italiano, filósofo italiano, que bebe da perspectiva Foucaultiana para construir esse conceito. E o Agamben, ele vai ser um pouco menos... Eu acho que ele vai ser bastante Foucaultiano, pegando o gancho do que a Luciane estava dizendo antes, quando Foucault diz que quer ser um pirotécnico, que ele quer que as contribuições dele se explodam e continuem de outras formas, que não fiquem restritas, né? E o Agamben, ele toma esse princípio Foucaultiano e tem a audácia de reformular esse conceito. E para o Agamben, então, o dispositivo ele tem uma proporção muito mais ampla, né? Ele é considerado tudo aquilo que, de alguma forma, captura, orienta, determina, intercepta, modela, controla e assegura os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos. Então, numa citação direta de uma conferência que o Agamben dá quando vem aqui para o Brasil, em 2005, ele vai dizer que o dispositivo, ele pode ser tanto a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares, e aí ele lança a proposta, né, o convite a também pensar a própria linguagem como talvez um dos mais antigos dispositivos que um ancestral do ser humano, do Homo sapiens, teve o azar ou a sorte de produzir, de entrar em contato e fazer isso
virar o que a gente utiliza até hoje, né? E aí, assumir a linguagem como um dispositivo para o Atílio Buturi, um linguista da Federal de Santa Catarina, um professor da Federal de Santa Catarina, ele vai entender que assumir essa ideia de dispositivo aplicada à linguagem implica pensar a linguagem em uma perspectiva política. E aqui, de antemão, eu quero também fazer uma ressalva, quando a Agamben fala aqui de linguagem, ele não está tão preso às delimitações que a linguística moderna, sussoriana, e também de Chomsky, né, gerativista, vai fazer do que seria uma linguagem, do que seria a língua. Ele está mais desapegado a essas definições, né? Então, pensar que a linguagem, e consequentemente a língua, desde a perspectiva política, para assumir ela como um dispositivo, é entender que a linguagem, ela, além de capturar, ela, enquanto discurso, também é uma das formas de captura. Então, todas essas referências eu acabo colocando no slide ali a referência completa para a pessoa já visualizar ali, se vocês precisarem, tá bom? Mas depois também eu posso compartilhar os slides em algum lugar, enfim. Bom, nesse sentido, alguns autores, como a Maura Corsini Lopes, ela também tem olhado a inclusão, esse fenômeno da inclusão como um dispositivo, né? E aí, as línguas de sinais, eu tenho percebido, com esse movimento que eu vim mostrando para vocês aqui, das políticas de línguas de sinais, né, dessa expansão da visibilidade delas, eu tenho percebido que é possível, que a gente também pode assumir que as línguas de sinais operam como um dispositivo de inclusão, né? E isso não significa dizer que as línguas em si são um dispositivo, mas o que se tem dito, o que se tem feito sobre essas línguas tem possibilitado a captura, a orientação, a determinação, a interceptação, a modelação e o controle e o asseguramento desses gestos, dessas condutas, dessas opiniões e desses discursos sobre a inclusão, e aqui, é claro, em especial sobre a inclusão de surdos. Dito isso, então, eu tenho proposto entender que esse dispositivo, como ele também pode ser entendido na perspectiva Foucaultiana, como tem uma função de urgência, de responder uma urgência, o lugar ocupado pelas línguas de sinais ao redor do mundo não se distancia desse objetivo, né? Se a inclusão é cada vez mais uma demanda, um imperativo de Estado, como vai definir Lopes, né, os países, de algum modo, se sentem na necessidade de promover o reconhecimento dessas línguas com certa urgência, porque é elas que vão acabar sendo transformadas nesse instrumento que vai, de alguma forma, colocar em prática essas promoções de igualdade, que é o princípio da inclusão no mundo contemporâneo. E aí, o que a gente percebe, né? Que nos discursos que a gente vê, tanto em sala de aula, nos alunos, nos textos de autores que, de alguma forma, trabalham com as línguas de sinais, na militância, né, entre os surdos, a gente vê que as línguas de sinais, elas têm sido caracterizadas de diversas formas, mas dentre essas formas, eu queria destacar a caracterização delas como bandeira de luta das causas surdas, uma bandeira, e aí Luciane não vai me deixar mentir, e o grupo dela, que faz pesquisas brilhantes, tem feito essas pesquisas brilhantes, inéditas na história da educação de surdos, né, que é uma bandeira que já está levantada, que não é de agora, é uma bandeira que se levanta desde o século XVIII, desde o século, do momento em que os surdos começam a se reunir, de alguma forma, promover uma associação política, um movimento político, né, principalmente na Europa. Ela tem sido caracterizada como um símbolo da identidade de um grupo considerado linguisticamente minorizado. Elas têm sido caracterizadas como um instrumento essencial da acessibilidade comunicacional, principalmente pelas políticas educacionais inclusivas, políticas de educação inclusiva, que de alguma forma caracterizam a língua de sinais como, a gente precisa colocar aqui para acontecer acessibilidade, né? Como uma ferramenta pedagógica, principalmente
pelos cursos pedagógicos, que vão entender ela como uma ferramenta elementar no processo de alfabetização e de letramento em outras línguas, e essas outras línguas, normalmente, línguas vocais, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade oral. A partir desse entendimento, e já encerrando, porque eu já cheguei nos meus 30 minutos, algumas considerações são possíveis de ser feitas, né? A primeira delas é que pensar o lugar ocupado pelas línguas de sinais nas nossas constituições profissionais, e aqui eu faço esse chamado profissional, mas também acadêmico, né? Assim como a Constituição como professores, como intérpretes, como tradutores, como fonoaudiólogos, como linguistas, como estudantes de linguística, como estudiosos, como pesquisadores, exige de nós um esforço de reflexão sobre essa relação que a gente estabelece com essas línguas e com os surdos, né? E aí, uma pergunta que é possível se fazer é por que nós aprendemos línguas de sinais, ou por que nós desejamos aprender línguas de sinais, né? Aprendemos porque é legal, por curiosidade, por ampliar nossas habilidades de trabalho, para atendermos um número maior de pessoas no nosso trabalho, ou é para ser um diferencial a ser pontuado em processos seletivos, afinal de contas, teve até, eu não lembro se é uma lei municipal ou federal, mas parece que se você tem um curso de Libras, você, num processo seletivo, pode ser um critério de desempate em concursos públicos, ou é para ajudarmos aqueles que a gente considera ser mais necessitados, porque desejamos ser mais inclusivos, por que nós estamos aprendendo língua de sinais? Essas perguntas que eu fiz aqui não são menos legítimas, não são, de forma alguma, motivos pelos quais não se deveria, pelo contrário, sim, eu acho que elas são importantes, são razões legítimas de se aprender uma língua de sinais, mas elas não têm sido suficientes, meu argumento, né, para que o exercício de pensamento sobre o lugar que elas ocupam, que essas línguas ocupam na sociedade. Então, é basicamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que tenha sido útil. A gente pode continuar a conversa de outras formas. O meu contato está aqui, pedro.vitz@ufs.br. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Pedro, obrigado pela excelente aula. Tenho certeza que muitos aprenderam aqui neste momento com a sua fala, as suas pesquisas, falando sobre políticas de língua de sinais, essa discussão que aborda essa necessidade de uma comunicação acessível, né? Falar sobre inclusão, como eu disse inicialmente, demanda muito tempo, porque ela não nasceu ontem, elas são muitos anos que discorre de inúmeras discussões, principalmente na esfera educacional. E gostei muito da sua fala, Pedro, porque tu falaste que quando a gente fala sobre Libras, o porquê objetivo da Libras, ela se desdobra em ser professor bilíngue, em ser professor da língua de sinais, em ser tradutor e intérprete, ou seja, ela tem inúmeras possibilidades de atuação, e quando nós adquirimos, em termos de proficiência ou fluência do uso da língua, a que finalidade você quer atribuir? Achei muito interessante, eu me senti contemplada na sua fala. Obrigada pela excelente aula. E agora, nós vamos às perguntas e respostas. Apesar que nós temos, assim, muitos elogios, mas eu tenho que agradecer também a presença da Janaína, do Roberto Perobello, da Leila, do professor Luciano, que estiveram até aqui um momento, também a Brígida, que interpretou, que faz parte do grupo de pesquisa da professora Luciene, o professor Léo, não posso deixar de mencionar, também está aqui presente conosco, cuidando da nossa Helena, né, querida Helena, e também ao grupo de pesquisa da professora Luciene, que está em massa, eu não saberia mencionar todos os nomes, mas Cássio, Gabriel, Josué, não saberia mencionar, a professora Luciene tem mais propriedade para isso. E a Beth, que está aqui presente, e o Abraão. Abraão,
ele está sendo monitor aqui das perguntas, e eu gostaria de, eu consegui pegar uma. Abraão, se você pegar alguma outra que eu não tenha pego, você abre o microfone e faça a pergunta aos nossos professores. Ô, Flávia, enquanto o Abraão vai abrindo, você me permite fazer uma fala com o professor Pedro sobre o local dele? Enquanto isso, vou lendo aqui as perguntas. Enquanto vocês vão olhando, Pedro, eu tô achando, eu fui anotando e achei muito legal o dispositivo do Agamben, né? Muito interessante. Eu já tinha lido o slide anteriormente, mas eu adorei te ouvir. Faz muito sentido. E aí, só para pontuar com o que eu falei anteriormente em relação histórica, né, que você comentou no final, a questão da língua como dispositivo, né, de regulação das vidas surdas, de modulação das vidas surdas, ela é tão antiga, né, ela vai até antes de quando os surdos são vistos como uma população, né, que naquele momento do final do século XVIII, século XIX, quando você começa a precisar a criação de biopolíticas, né, de regulação disso. E aí vem a questão do método oral, né, como eu falei, existe uma briga, né, existia lá no âmbito dos congressos, das reuniões, né, toda uma questão com relação à língua, diferente do que se acredita, que as línguas de sinais antigamente não eram valorizadas, não, elas eram tão valorizadas que elas eram muito discutidas, mesmo que seja para a supressão delas. É o que o Foucault vai falar, quanto mais, não quer dizer que eu tenha que falar bem, mas quanto mais eu falo daquilo, aquilo passa a existir de tal modo. E é isso para os surdos depois, a questão da língua de sinais, que é suprimida na educação por meio do método oral, 9, 10 anos depois de Milão, os surdos começam a levar essa questão de novo. E aí, eu quero ressaltar um ponto interessante, eu fiz um exercício para uma aula que é comparar as proposições do Congresso de 1900 dos surdos com as proposições de 99, o Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue, que foi em Porto Alegre. É impressionante o que eu vou ver lá em 1900, eu vejo em 1999. Vou dar um exemplo, o professor surdo, porque começa o discurso, não, precisa do professor surdo, porque aqui eu até anotei, a língua de sinais como dispositivo, ela acirra a discussão identitária. E aí, eu preciso de um professor surdo, porque aí, isso em 99 é muito forte, daí você vai ver por quê. Por que a escola? A escola é o lugar primeiro de governamento das vidas surdas, né? E aí, a questão da associação, lá em 1999, a associação ganha um status, como se fosse uma secretaria de saúde. A associação tinha que estar na saúde, tinha que estar na escola, porque o gerenciamento das vidas surdas por meio da língua de sinais, e isso em 99 ganha um destaque, né, aqui no Brasil. Olha a ressonância da França aqui, discursivamente falando, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente olha para essa questão do dispositivo, que a gente amplia a discussão do um versus o outro. A gente vê a ressonância discursiva das nossas práticas e aquilo, quais procedimentos, né? E aí, se a gente avançar, você vai ver em 2005, no 99 inteiro, que tem 900. Isso porque eu não estou falando dos outros, eu só estou exemplificando um congresso. Mas se você voltar um pouco mais, você vai ver a repetição. E aí, como diz perfeitamente, né? Na repetição, a gente vai vendo a diferença, né? Então, só para dizer que eu adorei para pensar essas questões históricas, isso aí nós casa bem os trabalhos, né? Sim, a gente tem uma brincadeira que, né, eu digo assim, é um namoro aqui entre eu e a Luciene. Desculpa, colega Leonardo, meu coordenador, que está aqui nos ouvindo. Mas é um namoro acadêmico, é assim, porque a gente tem, as pesquisas se complementam muito, de uma forma muito interessante, e eu fico muito feliz de, novamente, agradeço pela organização por ter nos possibilitado esse encontro, porque apesar da gente ser colega e ter essa proximidade, ontem a gente dizia, mas a gente quase não tem tempo de se falar, a gente não troca muitas figurinhas. Então, às vezes, a gente sabe coisas pelos alunos. A gente não senta, e se sentasse, então, nosso pai não ia ter. Sim. Obrigada, professor Luciano, professor Pedro. Certamente, organizando e idealizando esse projeto, não poderia deixar de mencionar algo pela qual eu pesquiso há mais de 20 anos, né? Certamente, a presença de vocês
destaca tudo aquilo que a gente pesquisa e tudo aquilo que a gente acredita. E eu acho que essa é a chave, sabe? Porque nós chegarmos aonde nós chegamos é porque a gente traçou um caminho, a gente dialogou sobre isso, a gente fez inúmeras leituras, estudamos, compartilhamos nossos estudos para que nós pudéssemos, né, alcançar essas discussões, essa maturidade dessas discussões. Realmente é um processo extremamente dialógico e que temos ainda muito ainda para pesquisar. E eu deixo aqui registrado, já que está gravando, o PPGEL precisa da presença de surdos para gerar mais pesquisas, né? Para que a gente possa ampliar essas ações que o professor Pedro aqui apresentou, que a professora Luciane apresentou, que eu pesquiso também, e eu creio que vai contribuir significativamente, não só porque a gente acredita na área, mas porque realmente as pesquisas são plausíveis e elas têm notoriedade e têm destaque para novas ações, novas possibilidades. Então, aproveitando o professor Pedro, que é o presidente da comissão do doutorado, há uma possibilidade gigantesca de agora vocês entrarem. Aproveite que já terminou o mestrado. Então, vamos às perguntas. Bom, além de tantos elogios que vocês receberam do professor Luciano, do professor Roberto, pelos que eu consegui ler aqui, tem uma pergunta do Adilson Correia, eu creio que é para os dois. Como a língua nacional não funciona plenamente no território nacional? Aí vocês podem escolher quem quer responder. Pedro, quer responder? Não sei se é uma pergunta, eu acho, porque ele diz assim, como língua nacional, não funciona plenamente no território nacional. Acho que o que o Adilson está querendo dizer aqui, me corrija se eu estiver errado, Adilson, é que considerar uma língua nacional não significa que ela está em funcionamento amplo num território, né, no território nacional. Mas, de fato, e aí um destaque que eu quero dar para esse comentário do Adilson é em relação ao fato de, né, a Libras não é a única língua de sinais usada no território nacional. A gente tem aí, acho que mais de 10 línguas de sinais, que a gente chama de línguas de sinais emergentes, a maioria utilizadas por comunidades indígenas, outras por comunidades isoladas no território, que elas ficam aí numa invisibilidade e ainda não tem esse reconhecimento como a Libras teve a nível de legislação, né, elas ficam nessa invisibilidade, elas só estão visíveis porque há pesquisadores, há linguistas, que de alguma forma têm aí procurado, fazendo esses trabalhos etnográficos nesses territórios onde que elas têm sido utilizadas. E o fato da Libras ser nacional, reconhecida, isso torna ela uma língua colonizadora dessas línguas emergentes. Porque a gente tem uma mania de achar que a Libras sempre é colonizada pelo português. Mas eu fui banca, por exemplo, de uma defesa de um doutorado lá na UFGD sobre línguas de sinais indígenas. E a grande questão da banca era, assim, tem que ensinar Libras. E eram as comunidades guaranis na região. Gente, aquilo lá era o Babel purinho, né? Sabe, o que tinha de língua naquela escola era uma escola indígena bilíngue, mas bilíngue da língua guarani. E aí tinham surdos inseridos lá. Que língua que se ensina para esse surdo? O guarani, o português, Libras e a língua guarani. Então, os surdos lá ficavam nesse Babel, assim, sabe? Nessa condição babélica da língua. E eu dizia assim, eu falava, mas por que ensinar Libras lá? Não, mas ele tem que aprender Libras. Por quê? E aí a pessoa, não, mas por quê? Né? Ou seja, a Libras exercendo esse papel de colonizadora justamente por ela ser nacional nessas línguas emergentes. A gente cansa, né, Pedro, Flávia sabe disso também, que é formadora de intérpretes, né, e outros formadores, o Léo, que a gente vê pessoas, intérpretes chegando da escola, né, eu dou disciplina de tradução educacional, assim, surdo não sabe Libras, que Libras você está falando? A primeira pergunta que eu faço, que Libras? A sua Libras? Como assim? Que Libras é essa que você está dizendo que ele não sabe?
Às vezes é um surdo que veio dessas comunidades que não teve acesso. Como é que é isso? Cadê a sociolinguística, né, das variações linguísticas? Porque a gente tem de variação linguística e aí vem, não sabe a Libras. Então, eu sempre coloco essa questão aos meus alunos. Primeiro, você tem que conversar com ele, não é a Libras, né? É a língua de sinais, e ela está em operação, isso é semântica, pragmática, é o uso da língua, né? Então, é só mesmo para dizer assim, complementando isso que o Pedro está dizendo, né, da língua emergente ser colonizada, né, porque Libras é nacional. É isso aí. O Daniel tem um questionamento direcionado ao professor Pedro. Eu não sei se ele gostaria de fazer língua de sinais, eu já leio aqui diretamente. É para eu ler. Tá bom, ele pediu para eu ler. Então, tem uma curiosidade. Em um momento, discuti com uma advogada que é colaboradora da SURV, Associação de Surdos de Vitória, sobre a Lei 10.436 de 2002, que menciona Libras como língua reconhecida e não oficial. E ela, advogada, afirma que na área jurídica interpreta na visão dela como semelhante, dizendo que Libras torna como oficial, mesmo sendo reconhecida. Professor Pedro, como você problematiza esse ponto? Obrigado, Daniel, pela pergunta, muito interessante. Esse é uma questão bem polêmica ainda nessas discussões, né? Estão trocando de intérprete. Ok. Ou está trocando... É que eu acho que ele tem que fixar, né? Para ele poder enxergar a intérprete. Então, agora sai a Brígida e entra a Beth. Obrigada, Brígida. Essa é uma questão bastante polêmica, mas aí o que eu quero evocar para problematizar esse tipo de interpretação é o direito de língua oficial, né? A noção de língua oficial, ela está presente juridicamente, né, na Constituição, onde que se estabelece que a língua oficial do país, do Brasil, é a língua portuguesa. Mas o termo língua oficial não aparece em outros instrumentos para atribuir, para caracterizar outras formas de comunicação. Inclusive, há um pesquisador da área do direito, eu vou esquecer o nome dele, eu acho que é Ricardo, ele é da Federal de Sergipe. E ele tem se aproximado das discussões de políticas linguísticas, principalmente do grupo de políticas linguísticas críticas, coordenado pela professora Cristiane Severo Gorski, ou Gorski Severo, da Federal de Santa Catarina. E aí, o que ele chama a atenção? Que a lei de Libras, ela é muito inédita na história da jurídica do país, que uma língua é tratada como um meio de comunicação e expressão. Só esse reconhecimento como meio de comunicação e expressão já dá pano para manga, porque ela é caracterizada dessa forma e não como uma língua nacional, como a língua oficial, né? E aí, essa é uma problematização possível. Eu também consultei advogados que trabalham nessa perspectiva de direitos humanos, para ver qual é o entendimento deles em relação a isso, e todos eles foram muito unânimes em me dizerem que, apesar do instrumento, da lei 10.436, estabelecer algumas diretrizes para o uso, para a promoção dessa língua, em nenhum momento é dito que ela é uma língua cooficial, como há movimentos no país de cooficialização de línguas, muitas delas acontecem a nível municipal, né? Línguas indígenas em alguns municípios são reconhecidas como línguas cooficiais, e aí as prefeituras que reconhecem que acabam tendo que lidar com esse reconhecimento, tem que fazer todo um esforço de colocar placas, sinalizações, documentos oficiais, atendimento nessas duas línguas. Claro que para nós, na Libras, isso fica turvo
esse tipo de reconhecimento, porque a gente sabe que esse instrumento legal, como a lei e como o decreto de 2005, ele exige que o Estado se comprometa, que as entidades, que as organizações públicas se comprometam a oferecer acessibilidade nessa língua, mas ainda assim, em nenhum momento a gente pode dizer na lei que ela tem o caráter de língua oficial. A gente pode dizer que tem um reconhecimento oficial, que esse reconhecimento tem o caráter oficial, mas a língua em si não ocupa o status de língua oficial, a não ser que ela fosse cooficializada, que houvesse, nesses termos, a cooficialização. Complementando também a sua fala, professor, uma perspectiva, vamos por assim dizer, linguística, essa política de línguas, língua oficial, ela tem, vamos dizer, o que é, né? É uma língua que ela é tomada como única no Estado, no país. Então, ou seja, é a língua de todos os habitantes daquele país. Então, que precisa ler, escrever, né, compreender, e assim sucessivamente. Eu teria que dar uma aula em relação a isso, né? E aí, quando se fala de uma segunda língua, que entra a questão do aprendizagem, chama das línguas estrangeiras, e quando são dos grupos de minoria, são línguas reconhecidas, né? Só complementando a tua fala, professor Pedro. E acredito que alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, porque no chat era a última questão que tinha, era essa do Daniel, e aí depois tem vários comentários como: parabéns, aprendi com vocês, excelente palestra, vocês brilharam como sempre brilham. Enfim, são os fenômenos, né? Professora Luciene como é que se diz, que abriu o caminho em Vitória, né, para toda essa trajetória, para essa ramificações de ações que nós temos discutindo atualmente. Isso é muito bom. Se não fosse pela professora Luciene, professor Jefferson, toda a equipe pela qual ela se uniu, talvez hoje não teria o Letras Livres. Então, foi uma discussão que ela é advinda da legislação, mas que ela permitiu através dessa dedicação da professora Luciene. Eu não poderia deixar de mencionar isso, porque, de fato, é real. Então, hoje nós temos os alunos que já formou 2 turmas, né, Luciene? Acho que não falei a memória, 2 turmas, e nós teremos tantas outras turmas por conta de um começo. Então, eu sempre digo, cada começo, cada caminho há um preço a ser pago, né? Então, todo começo tem uma trajetória. E essa trajetória sempre é bom lembrar, para entendermos nossos discursos, nossos diálogos, e o porquê essas marcas que hoje nos permite chegar enquanto pesquisadores e tantas outras ações que nos estabelece dentro da universidade, e como o professor Luciano ali mesmo colocou, que é a pesquisa na área dos surdos, ela é extremamente importante para o PPGEL. Pedro, você quer fazer uma pergunta? Quero, vou aproveitar que ninguém fez, eu vou fazer a pergunta, então, porque já que aproveitar que a coordenadora dessa pesquisa está aí. Luciene, eu queria saber se vocês chegaram a encontrar, nesse contato nas traduções dessas atas do Congresso, alguma evidência, alguma normativa de uso de língua. Alguma coisa que se aproxime disso, de normativa. Antes de você falar rapidinho, não só complementando a Flávia, já são 3 turmas formadas, Flávia. Eu vi que o professor Léo escreveu aqui. Não tem problema, eu estou respondendo que ele escreveu, já são 3. Pedro, eu acho que a questão, nesse momento, eu não sei te responder, né, porque até então, lendo, assim, o que eu percebo nas discussões sobre a localização de onde a educação dos surdos deveria estar, sempre teve aquela briga do tipo, olha, por exemplo, na França, a educação de surdos, toda e qualquer normativa relacionada a ela, método pedagógico, tem que estar no Ministério, né, do Ministério do Interior, assim, né? Então, muito mais ligado à assistência. E a luta dos surdos era, gostaríamos que o Ministério da Educação, e isso é proposição em 1900, assim, anos que a gente vem lutando para reconhecimento, para que vá para o Ministério da Educação, porque a gente quer sair da assistência. É o mais próximo que eu tenho acesso. O José provavelmente
já deve ter achado outras coisas, né? Se o José quiser escrever no chat, se ele estiver aqui ainda, né, e quiser falar, eu não vejo nenhum problema, José. Se você quiser responder, porque o José, ele vem selecionando esses documentos para nós, né? Mas na leitura dessas atas, na discussão, o mais próximo são as lutas para que isso aconteça. Então, é muito atual as nossas lutas, né? As lutas para que isso aconteça, mas não necessariamente esse reconhecimento. Até porque está longe, né, Pedro? Assim, as línguas de sinais daquela época, né, no caso, a mímica, e é um erro, tá? É um erro a gente falar que, porque chamava mímica, isso tá era menor. Não, ela é menor em si porque ela já era considerada linguagem. Então, a possibilidade dela estar em igualdade com o francês, né, com o inglês, já não existe. Né? As línguas minoritárias, a língua dos colonizados não era reconhecida como língua, era sempre uma linguagem, porque não é francês. Mas o conceito de língua do final do século XIX é outro também. Né? Então, é bem difícil você ter alguma coisa, mas os surdos, quando eles discutem, eles reconhecem como uma língua capaz, né? Então eu penso que hoje, essas políticas nos países como você está pesquisando, hoje isso estar acontecendo foi possível por conta dessas lutas desde lá do final do século XVIII, XIX, que os surdos já batalhavam para reconhecer. Olha que interessante, né? Você vê que o que acontece hoje é ressonância desses grupos que já vinham falando. Não sei se o José quer responder, quer escrever no chat. E aí, Lu, a importância desse trabalho que o GIPRES tem desenvolvido, né? Porque vocês estão produzindo material de pesquisa para pesquisas futuras, né? Vocês estão produzindo materiais de pesquisa para que por exemplo, novos... Se ela quiser, ela vai pegar aquela produção e vai fazer o que ela quiser. Porque, primeiro, o e-book que a gente vai publicar vai ser gratuito, porque a ideia não é a gente ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, é que todo mundo tenha acesso e possa escrever seus artigos. Né? Então, a ideia sempre é essa, né? De levar isso para as pessoas poderem publicar. A gente já não vai aposentar mesmo. Então, a gente vai ler. Eu já estou ficando branco, né? Não tem mais para onde branquear. Então, é ler documento. Muito bom. Creio que todo mundo gostou dessa apresentação brilhante dos nossos colegas, Pedro e Luciene. A participação do pessoal foi em torno de 60 a 65 participantes. Agradecemos muito a participação de vocês no nosso projeto webinar do PPGEL, e também não podemos deixar de mencionar que o Abraão colocou ali em cima o link para a lista de presença para que vocês possam ser certificados, tá? Também temos que lembrar que o nosso próximo evento, no dia 11, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui isso, no dia 11, na próxima quarta-feira, nós teremos o professor Roberto Perobelli falando sobre os métodos dos membros da sociedade em tempos de pandemia, a geração e análise de dados durante o isolamento social, bem interessante. A professora Leila também, falando sobre metodologias, estratégias de coleta de dados na investigação sociolinguística. Ou seja, hoje a gente vê uma abordagem que o professor Pedro colocou, o grupo de pesquisa está gerando produtos para novas pesquisas, né? E a professora falou até sociolinguística, né? O professor Roberto e a professora Leila vão estar abordando sobre esses assuntos. Quem sabe surge novos estudantes, novos pesquisadores pensando sobre essa perspectiva sociolinguística diante dessas questões que a professora Luciene e o professor Pedro trouxe também sobre os dispositivos, né, do uso da língua em si. Ok, pessoal, o pessoal também está agradecendo e parabenizando a comissão. Abraão, seja contemplado, Beth, os demais que estão aqui participando, e a professora Janaína também está colocando aqui parabéns, Luciene e Pedro, adorei ouvi-los, parabéns Flávia e a equipe pela organização, pelo evento, obrigada, professora Janaína, professor Roberto Perobello também aqui, também está escrevendo, será um enorme prazer contribuir, muito obrigada e parabéns, contamos com a sua presença, professor Roberto, no dia 11, a professora Leila, e fechamos bem no horário, a menos de 3 minutos das
20 horas. Gente, muito obrigado. Em seguida, depois de 20 minutos, o link vai estar disponível para vocês assistir novamente e compartilhar com seus colegas que não puderam assistir. Obrigado pela presença de todos, obrigado, professor Pedro, professora Luciene e aos intérpretes que aqui estão, e não menos importante, os nossos queridos e estimados surdos, Daniel, o Ademar e outros que também estiveram aqui e já saíram. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada, Flávia. O Daniel está falando, obrigada, Flávio, um grande abraço, parabéns aos intérpretes e ao excelente evento que foi organizado. Obrigada, Daniel. Foi a fala dele, eu interpretei agora. Um beijo, sucesso para vocês. Tchau.